Em 1998, o Enem foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos do ensino médio. Só depois, com o passar do tempo, em 2004, ele virou a prova mais esperada e a mais importante de muitos alunos que querem ingressar no ensino superior. Então a aula de hoje vai ser de Geografia e Redação, com foco no Enem, para a gente tirar nota máxima, nota 10, porque o nosso programa é nota 10 com os melhores professores da cidade de Mossoró. E vamos agora, com essa energia, para a aula de Geografia. Olá! Mais uma vez com vocês, com dicas para a prova de Geografia. Me chamo Raquel Medeiros, sou professora da disciplina da temática, tá? E hoje nós vamos discutir um tema bastante recorrente nas provas do Enem, que se chama Revoluções Industriais. Então vamos fazer um passeio, tá? Por essas revoluções. Quando eu falo em revolução, eu falo em um processo que ele é contínuo. Ele não começou agora e nem vai acabar daqui a pouco. É um processo que começou há um tempo atrás e ele vai perdurar por muitos anos. E é um processo que está interligado à globalização, tá? Então, revolução é um processo. Então, vamos lá. Antes de eu iniciar o processo da primeira Revolução Industrial, nós temos que lembrar que nós passamos por um processo chamado de artesanato, onde o homem detinha todo o processo, né? E utilizava a sua força, né? Os seus materiais simples. Ele não tinha ali a utilização de máquinas. Depois, eu vou ter o processo da manufatura, quando eu começo a utilizar alguns princípios de maquinários, até eu chegar ao processo da maquinofatura. Aí sim, eu vou ter o processo que vai se iniciar a Revolução Industrial, né? O processo das fábricas, das indústrias. E eu começo, pessoal, falando sobre a primeira Revolução Industrial. Quando eu falo em primeira Revolução Industrial, como eu separei para vocês, eu gosto de exemplificar quando, onde, a matéria-prima, quais foram os feitos e que fonte foi utilizada nessa revolução. A primeira Revolução Industrial, ela vai se iniciar, segundo os cientistas da história, tá? Os historiadores, aproximadamente em 1750. Então, século XVIII, meados do século XVIII, tá? O local foi a Inglaterra. Alguém pode me perguntar, mas por que Inglaterra? Por que esse local ele foi escolhido, pessoal? A Inglaterra, mesmo antes da primeira Revolução Industrial, ela acumulou muitas riquezas. Ela começou a dominar territórios de leste a oeste. Ela é chamada de Rainha dos Mares, sem falar que ela possui, né, e possuía na época, grandes reservas de carvão mineral. Por isso que a Inglaterra foi escolhida, né? É o local do pontapé, foi a pioneira frente aí ao processo das fábricas, da primeira Revolução Industrial. Quando eu falo em matéria-prima, eu vou lembrar que a Inglaterra, ela tinha grandes reservas de carvão, né? Então, por isso, ela foi a sua principal fonte, tá? O carvão mineral, né? Eu tive também a utilização também de ferro, tá? Mas o carvão mineral foi o maior precursor aí dessa primeira revolução. Como feitos, eu tenho aí a máquina a vapor, tem até o exemplo para vocês aqui no nosso slide, tá? Eu posso lembrar aí também dos navios, um exemplo é o Titanic também, de uma máquina a vapor, tá? E também tem o tear mecânico. Eu lembro que a primeira Revolução Industrial, ela foi um pontapé para a indústria têxtil. Não esqueçam disso, tá? Ela teve como feito, né, a máquina a vapor, mas também o tear mecânico. Então, as vestimentas, né, foram produzidas em grande demanda na primeira Revolução Industrial. Então, a lã, ela foi muito utilizada também como uma fonte aí para a primeira Revolução Industrial nas fábricas, tá? Aí vamos aqui. Eu tenho um contexto social. Também eu separei esse ponto que é muito importante. Quando eu falo em contexto social, eu vou lembrar a priori do êxodo rural. Quando eu falo em êxodo rural, eu vou lembrar da política de cercamentos. Começaram a cercar tudo nas regiões rurais. A população que vivia naquelas localidades rurais, elas se viram sem ter para onde ir, sem espaço, não tinha mais trabalho para elas. Então, a única solução era que essas pessoas, elas saíssem, tá, lá da região rural e fosse em busca da área urbana da Inglaterra.
E o único local que tinham para elas, né, que existia para elas, eram as primeiras fábricas, tá? As fábricas têxteis, por exemplo. E nesse local, eu tinha uma divisão de classes, pessoal, que ela não funcionava muito bem, porque eu tinha uma grande separação aí de pessoas. Eu tinha lá o dono da fábrica, tá? E tinha as pessoas trabalhando em condições precárias. Quando eu falo em divisão de classe, eu vou lembrar que nesse momento, como a gente vê na imagem, tá? Mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, os pais de famílias, idosos, sem falar que muitas dessas mulheres estavam grávidas. E elas chegavam a ter os seus filhos ali na fábrica, segundo historiadores. Então a condição era muito precária. Essas pessoas não tinham horário para descanso, horário para comer direito. A única demanda que eles tinham era de produzir o tempo todo. Eles não tinham nenhum direito trabalhista nesse momento. Chegavam a trabalhar mais de 16 horas por dia para não ganhar praticamente nada, ganhava muito pouco. Então, por isso que toda a família participava desse processo de produção da primeira Revolução Industrial, né? Isso na questão da geografia, né? Um outro ponto, pessoal, é o contexto espacial. As pessoas, né, elas tinham que morar próximo a essas fábricas, existiam colônias para esses operários morarem nessas localidades, porque a indústria, ela se localizava muito próxima à matéria-prima, né? Então, quando eu falo em primeira Revolução Industrial, para a nossa prova, eu vou lembrar que aconteceu no século XVIII. Eu vou lembrar que a minha região escolhida foi a Inglaterra. O porquê que a Inglaterra foi escolhida? Porque ela conseguiu arrecadar muitos metais preciosos, mesmo antes da primeira Revolução Industrial. Rainha dos mares, dominou território de leste a oeste. Eu vou lembrar que eu tinha muitas reservas de carvão mineral, por isso que o carvão foi o grande feito, né? A matéria-prima dessa revolução. Eu vou lembrar que eu tive um processo muito grande da indústria têxtil, inserida aí no processo da primeira Revolução Industrial, e o algodão também foi muito utilizado aí nessas fábricas, as condições precárias desses funcionários, tá? É uma temática que nós temos que lembrar para a nossa prova no Enem, tá? Em questão da geografia. Lembrar também que eles trabalhavam com altas jornadas de trabalho, que é uma palavra-chave, que podiam chegar até mais de 16 horas por dia, tá? E o contexto espacial, que as indústrias sempre estavam muito próximas à matéria-prima. Tudo bem? Aqui eu trago uma questão para vocês sobre Revolução Industrial, né? Sobre o processo, né? Sobre o estágio dela. E é o seguinte, o comando da questão fala, um desses estágios foi o artesanato, em que a questão fala o seguinte, a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. O artesanato, eu vou lembrar o quê? Produção com as próprias mãos. O artesão ele participava de todo o processo produtivo. Manufatura, eu vou ter os primeiros indícios aí de primeiras máquinas, mas muito pouco. E a maquinofatura, eu já tenho a máquina, tá? Indústria, né? Eu vou lembrar da primeira RI, primeira Revolução Industrial, tá? Então vamos lá. Um desses estágios foi o artesanato, em que trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada. Pessoal, estou falando em RI, Revolução Industrial, tá? Estou falando em maquinofatura, não está falando aí em artesanato. Trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Trabalhava geralmente sem uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Tá bonita essa alternativa. Empregavam fontes de energia abundantes para o funcionamento das máquinas. O artesanato não empregava fontes de energias abundantes, né, e não utilizava máquinas. Realizava parte da produção por cada operário. com uso de máquinas e trabalho assalariado.
máquinas, maquinofatura, lembra aí de RI, Revolução Industrial, né? A primeira aí com o uso da maquinofatura. Letra E, faziam interferências do processo produtivo por técnicos e gerentes com vista a determinar o ritmo da produção. Aqui estou falando em maquinofatura, eu estou falando de indústria. Então, a alternativa correta, tá, para nós seria a seguinte, pessoal. Trabalhava, pessoal, empregando o quê? Eu não utilizava, nesse modelo, máquinas e nem de maneira padronizada. Eu trabalhava, geralmente, sem o uso de máquinas, como fala a letra B, de modo diferente da produção em série. Quando eu falo em produção em série, eu vou lembrar de segunda Revolução Industrial, que eu vou daqui a pouquinho falar para vocês. Então, a correta em relação ao artesanato é a letra B, tá? Sem uso de máquinas, tá? E diferente aí da produção em série. Mais uma para nós treinarmos, tá? São, portanto, observadas o comando da questão, tá? Consequências econômicas, sociais e ambientais, interrelacionadas no período posterior à Revolução, as quais incluem, até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo no setor agropecuário. Então, portanto, são observadas aí consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem, tá? Quando ele fala aí, né, atividades rudimentares, de baixa produtividade, né? Com a questão da Revolução Industrial, a primeira, vou ter a política dos cercamentos, né? Vou ter aí já as primeiras máquinas trabalhando, né? A erradicação da fome no mundo, será que a Revolução Industrial erradicou a fome? Letra B. O aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas, a Revolução Industrial aumentou as áreas urbanas. C. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. Maior demanda por recursos naturais, entre as quais os recursos energéticos. D. A menor necessidade de utilização de adubos e corretivos agrícolas. E é o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia em face da mecanização. Então, portanto, são observadas consequências econômicas, sociais e ambientais, interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem, pessoal, uma maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. Essa seria e é a alternativa correta dessa questão sobre Revolução Industrial. Então, o treino, pessoal, é muito importante. O segredo para nós acertarmos muitas questões na prova do Enem é resolução de questão. É eu pegar isso aqui que nós estamos vendo e, quando acabar, irmos treinar. O treino faz toda a diferença. Agora, um passeio aí pela segunda Revolução Industrial. Quando eu falo em segunda Revolução Industrial, eu vou lembrar do mesmo modo lá da primeira, tá? Quando ela foi feita, onde, tá? A questão dos feitos dessa Revolução Industrial e as fontes de energia, né? Aqui, pessoal, quando, né, segundo os historiadores, nós vamos ter aí 1850, né? Século XIX, meados do século XIX. Locais aí, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Lembrando que o Japão aí está passando por um grande processo de desenvolvimento, tá? De urbanização, de industrialização. É a era Meiji, tá? Uma dica para vocês. O feito aí, o motor a combustão e a eletricidade, tá? O motor a combustão aí gerado a partir do uso da fonte de energia, né? Assim também como a eletricidade, o petróleo, pessoal, que eu lembro para vocês, né, que surge na segunda Revolução Industrial em relação ao mundo
E no Brasil, né, esse petróleo ele é maciçamente utilizado aí a partir da década de 70, tá? Ele é muito utilizado aqui no território brasileiro. Lembrando que o petróleo é uma fonte não renovável, tá? É muito poluente e eu vou extrair de uma bacia sedimentar, como nós vimos em uma aula anterior aqui no Nota 10, chamada fontes de energia. Quando eu falo nessa segunda revolução industrial, eu vou lembrar o seguinte, pessoal, as condições de trabalho diferentes, tá? Lá da primeira revolução industrial. Na primeira, eu trabalhava com altas jornadas de trabalho, não existiam sindicatos, né? As condições eram muito precárias e todo mundo trabalhava. Crianças, idosos, né? Adultos, mulheres grávidas, né? A família em geral, para ajudar na renda, né? Aqui não, pessoal. A condição de trabalho já começa a ser diferente. Por quê? Aqui eu vou ter o sindicato, tá? Se eu tenho o sindicato, eu tenho que ter uma redução da minha jornada de trabalho. Outra coisa, pessoal, eu tenho que lembrar que aqui as minhas horas de trabalho, elas começam a ser reduzidas. Eu vou começar a trabalhar em torno de 8 horas semanais. Se eu passar desse período, por exemplo, eu tenho que receber hora extra, tá? Isso é falar em segunda revolução industrial. Eu vou lembrar, pessoal, que aqui as pessoas elas foram às ruas, elas reivindicaram, fizeram greves para conquistar esses direitos. Segunda revolução, tá? Segunda RI. E o meu modelo de trabalho aqui, ele faz a diferença. Por quê? Lá no artesanato, né, nós víamos o homem participando de todo o processo, né? Na primeira revolução, né, já começa a haver essa questão de mudança, né? Já não participa mais de todo o processo, a mão de obra humana sendo substituída aí pelo uso da máquina. E aqui nós vamos ter um modelo de trabalho espelhado no Fordismo, tá? Que vai se adequar às ideias do Taylorismo. Quando eu falo em modelo de trabalho aqui, eu vejo essa esteira de produção, como tem na imagem, né? Produção em massa. Eu vou lembrar aqui de alienação. Vou produzir muito, tá? E quem é que traz essa estimativa do modelo fordista pra gente? Lembrem da marca Ford, né? Um homem chamado, né, Henry Ford, né? Um engenheiro aí chamado de Henry Ford, tá? Um empresário, né, que abre aí essa empresa, tá? Ele tem aí a empresa, ele tem dinheiro, né? E ele vai se aprimorar de uma ideia que nós chamamos de taylorista, tá? Eu vou lembrar de Taylor. Taylor, ele tinha o quê? Conhecimento, né? Na área administrativa, tá? Então, Ford, né? O Henry Ford se apropria dessas ideias e vai começar a intercalar no seu processo de produção, adequando algumas. Por exemplo, no trabalho, né, na forma, no modelo de trabalho taylorista, né, o taylorismo, como acontece? Ele vai trabalhar com a questão de técnicas administrativas, qualificação dessa mão de obra, né? E ele observava, pessoal, Taylor, que o descanso ele era muito importante para o trabalhador, para o operário naquela época, né? Porque antes o operário não descansava, né? Agora eu tenho esse conhecimento, né? Essa técnica de Taylor, que foi observado que o descanso é muito importante. Então, se eu trabalho, né, pela manhã, de 8 até meio-dia, né? E ter um descanso entre 1h30 e 2 horas, quando eu volto, eu vou render muito mais do que se eu não descansasse. Então, Ford se apropria dessa ideia taylorista, tá? Quando ele se apropria, né, o pessoal vai trabalhar, vai ganhar hora extra. Agora tem um questionamento. Você se aliena, tá? Você fica alienado naquela função. Você só faz uma única função, só participa de uma única etapa o tempo todo. Você vai passar a sua vida toda, por exemplo, só apertando o parafuso ou só colocando ali a roda do carro, lateral esquerda ou lateral direita. Era assim que funcionava no modelo fordista, tá? Uma alienação. As pessoas elas chegavam a ficar doentes de tanto trabalhar, mas era assim que funcionava. E se você não estiver satisfeito, tem uma fila enorme de pessoas atrás do seu emprego. Então as pessoas se viam ali
alienadas a ficar naquele modelo, tá? E eu falar em Fordismo, pessoal, eu lembrar em produção em larga escala. Então, essas pessoas, elas iriam trabalhar e iriam produzir muito. Um símbolo aí do modelo, né, fordista, tá? Da época da segunda revolução industrial, por exemplo, se eu confeccionasse um carro modelo em T. Então, iriam ser criados vários carros nesse modelo em T, em séries repetitivas. Modelo T, preto, tá? Então, eles estocavam. Então, esse era um símbolo aí do modelo fordista, né? E essa questão dessa estocagem, pessoal, ocasionou em 1929 numa grande crise, pessoal. Uma crise no mercado, né? Então, quando você se vê numa crise de muita produção, você vê uma grande estocagem dos seus carros e você observar, meu Deus, para quem que eu vou vender? A solução era baratear. Se eu não baratear o meu produto, eu vou ficar com ele aqui. E foi um aprendizado que nós vamos ver lá na terceira revolução industrial. Eu não posso produzir muito, pessoal, se eu não tenho para quem vender, tá? Então, quando eu falo em Taylorismo e Fordismo, são modelos de trabalho, tá? Dentro da segunda RI, da segunda revolução industrial. Eu tenho aí, pessoal, um modelo, né? Como na imagem, como eu já falei para vocês. Produção em massa, né? Ou seja, produção em larga escala. Eu vou estocar muitos produtos e se eu não tiver cuidado, eu vou gerar uma crise. E foi o que aconteceu em 29, como eu falei antes para vocês. E o Taylorismo, que veio para aprimorar aí o Fordismo com as técnicas administrativas, tá? Sem falar que os operários já tinham ganhado a conquista aí dos sindicatos, né? Para orientar dentro desse segmento, né? Que eles trabalhavam e tinham que ganhar. Eles tinham que receber, tudo bem? E o avanço aí no sistema de transportes. Quando eu falo aqui em avanço no sistema de transportes, é o seguinte. Segundo a Revolução Industrial, eu tenho aí o modelo fordista, automóveis. Então, para esses automóveis, eles funcionarem, eu vou precisar de quê? De melhoria nas estradas. Então, aqui eu vou começar a ter uma melhoria nas minhas estradas. Surge aqui também, pessoal, os primeiros aviões. Então, eu vou ter aí uma melhoria nas aerovias. As minhas ferrovias, lá da primeira Revolução Industrial, elas também vão passar por esse processo de melhoramento, tá? Então, o avanço foi esse, pessoal, na segunda Revolução. Eu tenho aí o modelo fordista, eu tenho os transportes, né, os automóveis sendo confeccionados e eu vou avançar na sistemática para que esses meios de transportes, eles funcionem. E dentro, pessoal, dessa segunda revolução industrial, dentro da geografia, eu falo em neocolonialismo. Raquel, o que é isso? O neocolonialismo significa a nova colonização. Eles começaram a avançar para novos territórios em busca aí de novos materiais para trabalhar, tá? Com esse processo de expansão da segunda revolução industrial, tá? Um exemplo aí, eles avançaram rumo à região da África, tá? Para conseguir aí desenvolver, né, novas fontes aí de energia. Nós agora vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais dicas. De volta com mais dicas, né? Estamos trabalhando aqui com a temática Revolução Industrial, um passeio por esse processo contínuo. Já falamos lá atrás, né, no bloco anterior, sobre a primeira Revolução Industrial e também começamos a falar sobre a segunda Revolução Industrial. Só para relembrar, a primeira Revolução Industrial no século XVIII, tá? Na Inglaterra. Como matéria-prima, nós tínhamos o carvão mineral como feitos, né? Nós tínhamos a máquina a vapor e o tear mecânico. Na segunda, né, eu vou ter aí o processo já em meados do século XIX. Eu tenho aí os Estados Unidos à frente, né? Tenho a região da Inglaterra também, tenho o Japão, tá? Com o seu desenvolvimento. E temos como feito aí da segunda o petróleo, né? O ouro negro, que é utilizado aí até os dias de hoje, tá?
Então vamos lá. Nós paramos no bloco anterior falando sobre neocolonialismo, né? Então o processo de neocolonialismo é uma nova colonização. Então as pessoas na segunda revolução saíram em busca de novos territórios, né? Em busca de novas matérias-primas, tá? Aí eu trago para vocês uma questão sobre esse processo da segunda revolução industrial, tá? O comando da questão fala o seguinte: comparada a organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que... Aí o texto fala o seguinte: um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para o trabalhador, tá certo? Muito maior para ele, do que para o pessoal lá do escritório, né? Como eu coloquei aqui, é muitas vezes maior para os ausentes do escritório, que é o operário, né? Do que para quem está ali presente. Então, o trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto, né? Então, a gente observa que o trabalhador, o operário em si, né, ele tem uma maior participação do que o pessoal que está no alto patamar. Eu volto até aqui o slide para vocês, né? Quando eu falo aqui em condições de trabalho, né? Eu tenho uma divisão aí na segunda revolução industrial. Eu tenho aqui o dono da fábrica, eu tenho aqui o supervisor, o pessoal das técnicas administrativas. Lá embaixo eu tenho quem? Sempre o operário. Mas é ele quem participa, né, dessa demanda, quem tem o controle da demanda aí da produção, que é o que a questão fala pra gente, né? Então, comparado à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que, letra A, as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais, né? Que as tecnologias de informação sejam aí democráticas. B, que as estruturas burocráticas da empresa sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Não é isso que a questão está falando. C, os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Letra D, as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. E a E, os mecanismos de controles sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. É como a questão fala lá em cima, né? Que a essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório, que é o próprio operário. E é o que a alternativa aí está nos falando, que os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados. E quem é esse resultado? O operário, né? Que é ele quem está fazendo parte ali do processo de produção. Agora sim, nós vamos falar sobre a terceira revolução industrial ou a revolução técnico-científica informacional. Essa revolução, pessoal, é a que nós vivemos nos dias de hoje, tá? Então, esse processo, esse passeio que nós estamos fazendo pelas revoluções na aula de hoje é contínua, tá? Então, essa revolução, a terceira, ela começou aí em meados de 1950, já século XX, e perdura até os dias de hoje. Mesmo que se fale já na Revolução 4.0, né, a questão da robótica, inteligência artificial, mas essa terceira é a que vem demandando aí todo o processo, tá? Quando, como eu falei para vocês, 1950 aí aproximadamente, tá? Localização onde? Eu tenho aí Estados Unidos, eu tenho Europa e tenho o Japão. Os feitos, robótica e internet. E energia aí, pessoal, eu tenho o petróleo e diversas fontes, né? Que fontes são essas? As alternativas. Eu vou lembrar, pessoal, lá na crise do petróleo,
lá na aula sobre energia, né? Década de 70, o petróleo, ele passou por duas grandes crises, né? A primeira em 73 e a última em 79. Em 73, dentro do contexto da Guerra do Yom Kippur, onde os barris de petróleo, que eram avaliados, tá, pessoal, por $3, passaram a valer $12. E em 79, esse preço superou. Ele ultrapassou a $30. Aí o pessoal lá do Fordismo, né, eles ficaram pensando como é que eu vou conseguir trabalhar, né, utilizando o petróleo, que é o meu combustível fóssil, tão caro como está. Temos que pensar em novas alternativas, né? E o neocolonialismo, né, se dá através dessa nova alternativa, tá? Eu tenho aqui, pessoal, os feitos, né? Robótica e internet. Eu vou lembrar, pessoal, dos robôs, né? Esses braços mecânicos, como tem aqui na imagem. Gente, a terceira revolução industrial, ela vem trazendo uma substituição. Eu substituo a mão de obra humana pela máquina. Eu vou ter poucos trabalhadores aqui trabalhando nesse momento. Eu tenho aí funções já sumindo, porque a máquina já comporta e já faz todo o serviço. E eu só vou precisar de uma pessoa para fazer a manutenção dessa máquina. Isso é um feito da terceira revolução industrial, a internet, pessoal. Quando eu falo internet, eu vou lembrar de quê? Dessa facilidade, dessa rapidez, né, do nosso planeta. Eu gosto de falar em internet, em terceira revolução industrial, e lembrar de um geógrafo chamado de David Harvey. O que Harvey dizia? Que iria chegar um momento em que o mundo iria caber na palma da nossa mão. Ele não é que o planeta, pessoal, ele vai diminuir. Não, o planeta não está diminuindo, né? Mas esse avanço aí na internet, essa rapidez, está fazendo com que as coisas se aproximem de nós. Eu posso hoje, por exemplo, agora, nesse momento, eu posso enviar essa aula, daqui a pouco, em questões de segundos, para uma pessoa. Eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp, em milésimos de segundos a pessoa vai responder. Eu posso comprar um produto em um país que não seja o meu, e esse produto vai chegar até mim. Transações econômicas, né, financeiras, né, tudo isso feito através do manuseio da internet. Então, isso é falar em terceira revolução industrial, tá? E vou lembrar, pessoal, do toyotismo. Eu agora não tenho mais um Fordismo, eu agora não tenho mais um Taylorismo. Eu tenho agora uma técnica chamada toyotismo. E eu lembro de quem? Da empresa Toyota, Japão, pessoal. O toyotismo, ele trabalha com uma nomenclatura chamada de just in time, tá? Tempo justo. Eu agora não trabalho mais por alta demanda. Eu trabalho agora por encomenda. É assim que funciona o modelo toyotista. Eu não posso produzir N carros se eu não tenho para quem vender. Eu vou produzir através de pedidos. Se eu vou a uma empresa, né, a uma montadora, e eu encomendo nessa montadora 30 carros de marca X ou Y, ela vai fabricar somente os 30 modelos para mim. Nenhuma mais, nenhuma menos. E demanda tempo também. Se eu prometi que eu iria entregar esses carros no intervalo de 2 meses, eu vou entregar nesse intervalo, dentro desse tempo. É assim que funciona o modelo toyotista, ou just in time, como sempre gosto de cair nas questões do Enem. Eu não trabalho mais por alta demanda, e sim por encomenda. E eu tenho vários fatos marcantes nessa minha terceira revolução industrial. Eu tenho aí o avanço tecnológico na produção, eu tenho as empresas transnacionais, eu tenho o desemprego, organizações empresariais e o crescimento do setor terciário. E aqui eu gosto de falar muito sobre globalização. E essa imagem aí na tela, né, nos relembra muito esse processo global. E a terceira revolução industrial é isso. Ela se iniciou juntamente com a primeira revolução industrial, né, mas vem se aprimorando aí dentro da terceira. Ela participou muito da segunda e na terceira ela vem acontecendo de uma forma imensurável. E quando eu falo em globalização, eu lembro de Milton Santos.
Milton Santos, ele falava da globalização como um fator que ia chegar um momento em que a tecnologia iria dominar a mente humana, as pessoas. E é isso que está acontecendo. Eu tenho aí hoje o celular, a internet, que dominam as pessoas. Elas não conseguem mais viver sem o seu aparelho, sem estar acessando. Às vezes não tem ninguém falando com você, mas você tem uma sede de estar ali, né, subindo tela e olhando noticiários, vendas, produtos, enfim, alguma coisa, né? Então esse processo vem dominando o homem. Quando ele fala em globalização, ele vai dividir na globalização econômica, na globalização política, na globalização social, na globalização ambiental, tá? Que são pontos que são culminantes aí nesse processo. Quando eu falo em globalização econômica, eu vou lembrar desse crescimento, desse capitalismo globalizado que vem acontecendo dentro da terceira revolução. Eu vou lembrar, pessoal, de uma desigualdade social. Eu tenho países ricos, desenvolvidos, eu tenho países em desenvolvimento que estão lutando para chegar ao nível de desenvolvidos. E ainda tenho países, né, que estão engatinhando nesse processo. Isso é um fator da terceira revolução, né? É um fator aí dessa globalização. Eu tenho esse processo aí maior, né, do neocolonialismo. Eu tenho como avanço tecnológico na produção, por exemplo, eu trabalhar com uma marca, eu ter uma filial, uma matriz, uma empresa grande e instalar as minhas filiais em qualquer lugar do mundo. E esse produto que eu estou fabricando em qualquer lugar do mundo só volta para a minha matriz para eu colocar uma etiqueta. Um exemplo é a Nike. E muitas vezes essas empresas, né, quando elas vão se locar em regiões de menor poder aquisitivo, em regiões menos desenvolvidas, elas vão por quê? Porque a mão de obra é mais barata, tá? E eu vou conseguir ganhar muito mais. E muitas vezes essa empresa que se instalou ali dentro daquele país menos desenvolvido tem muito mais dinheiro do que o próprio país. Fator aí da terceira revolução industrial, revolução técnico-científica. E dessa forma, pessoal, eu estou ocasionando o quê? Uma grande desigualdade, né? Que é típico aí da terceira revolução, da terceira RI, né? Então, o avanço tecnológico na produção. Eu posso hoje estar usando uma roupa, né, que a matéria-prima, ela veio lá da China, tá? Que foi fabricada, por exemplo, aqui no Brasil e que vai voltar daqui a pouco, né, lá para os Estados Unidos para ser etiquetada e depois volta de novo para o comércio. Avanço tecnológico na produção, tá? Empresas transnacionais. É isso, pessoal. É eu ter uma multinacional e eu poder instalar ela em qualquer lugar. Isso é uma empresa transnacional. Um exemplo é que nós temos gigante, é a rede do McDonald's, que está praticamente em quase todos os países do mundo. A Coca-Cola, tá? A americanização das palavras no nosso vocabulário. Tudo isso aí é um fator marcante da terceira revolução industrial. Sem falar na questão do desemprego. O desemprego, pessoal, eu vou ter ele em duas vertentes. Eu vou ter um desemprego, pessoal, estrutural, tá? Que é quando acontece algum problema econômico no país que eu estou inserida. Por exemplo, eu sou professora. Pode ser que aqui no Brasil aconteça uma crise nas escolas privadas. Então, as escolas privadas elas tenham que fechar. Então, o professor ele vai parar de trabalhar. Não é que o professor ele vai parar de existir, ele vai parar de trabalhar. Quando a crise passar, os professores voltam a trabalhar, eles voltam para as escolas. Desemprego estrutural. E eu tenho o desemprego conjuntural, que hoje é uma vertente gigante da terceira revolução industrial. O que é esse desemprego conjuntural, pessoal? É eu ver aí essa questão de qualificação. Se eu não estiver qualificada, eu vou perder o meu espaço. Caixas de supermercado, pessoal. Algumas áreas empregatícias estão sumindo porque a máquina já vem suprindo essa necessidade.
Então, os caixas de supermercado são um belíssimo exemplo desse tipo de desemprego, tá? E outras funções, né, que tendem a sumir com esse avanço aí da globalização, da tecnologia. Sem falar, pessoal, que tudo é muito rápido nesse processo. E que a globalização, ela não espera que nós estejamos preparados para recebê-la, não. Ela simplesmente vai acontecendo. É isso que nós vimos aí no processo anterior do bloco, né? Primeira Revolução Industrial, século XVIII, eu vou ter quem? Máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, eu vou ter aí a questão do petróleo, a descoberta dele. Eu vou ter o processo de Fordismo, confecção de automóveis. Terceira Revolução Industrial, todo esse processo aí foi aprimorado. Hoje, as minhas rodovias, né, nos países desenvolvidos, elas são maravilhosas para acompanhar esse ritmo de crescimento, né? Carros mais tecnológicos. Eu tenho aí a questão dos aviões, as aerovias, que é um meio de transporte hoje devido à rapidez, muito utilizado no processo da terceira revolução industrial. Eu tenho aí, pessoal, a questão das organizações empresariais que vem surgindo nesse processo. Quando eu falo em organização empresarial, eu posso lembrar de quê? De dumping, que é proibido, que é quando eu reduzo demais o valor do meu produto, mas eu quero ganhar mercado, eu faço isso. Cartéis, tá? Que são exemplos aí de organizações que existem, né, para trabalhar dentro do mercado na produção. Eu tenho aí o crescimento do setor terciário, que é isso. O setor terciário, pessoal, é essa nomenclatura chamada de terceirização. Hoje as empresas, elas contratam, né, outras empresas, né, para trabalhar para elas, para facilitar o processo. Eu não saio contratando aí várias pessoas, não. Eu preciso dos outros setores, do primário, do secundário, mas o setor de serviços, de prestação de serviços, ele é uma vertente gigante nesse mercado. E tudo isso, Milton Santos descreveu para a gente. Ele tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, que retratava tudo isso que nós estamos vendo. Foi um livro, pessoal, que ele escreveu lá no início dos anos 2000. E é super atual. Tudo isso que eu falei para vocês, que eu explanei para vocês sobre a terceira revolução industrial, ele já falava. E vai chegar um momento que a globalização vai dominar o homem. Já dominou. Chegou o momento em que a máquina, ela comanda o homem. Chegou o momento em que a máquina está substituindo essa mão de obra. No futuro, vários empregos que existem vão ser extintos, né? Mas isso é um fator que nós já sabemos, né, que ele vai surgir. É um fator aí, pessoal, é tempo, é contínuo, é terceira revolução industrial, técnico-científico informacional. Nós hoje vivemos com o meio da informação, tá? E se fala também, antes de resolvermos aqui essa questão, já numa revolução 4.0, uma revolução aí cibernética, altamente tecnológica, né? Que é um aprofundamento da terceira revolução industrial. E eu falar em terceira revolução industrial é eu falar que agora eu não trabalho mais por alta demanda. Eu trabalho agora por encomenda. Eu vou falar de tecnologias, do meio global, da facilidade da informação, do acesso. E eu lembro que nem todo mundo tem acesso, mas ela existe. Porque existem pessoas no mundo ainda hoje que não têm acesso a nenhum tipo de informação. Mas a globalização, a terceira revolução industrial, a revolução 4.0, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com as pessoas que querem ter esse acesso e que podem acessá-las, tá? Aí eu trago aqui uma questãozinha para vocês sobre a terceira revolução industrial. Falando sobre toyotismo, tá? O comando fala o seguinte: a característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi o A. O toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental.
quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão requerida no contexto de crise foi o A. Letra A. Expansão dos grandes estoques. Toyotismo não estoca não, pessoal. Segundo a RI que estocava, Fordismo. B. Incremento da fabricação em massa. Fordismo, pessoal. Adequação da produção à demanda. Tá bonita essa alternativa. Letra D. Aumento da mecanização do trabalho. O aumento da mecanização do trabalho até poderia ser, né? Mas eu estou falando aqui em questão do toyotismo, né? Tempo justo, né? A questão aí de eu me aprimorar na questão do tempo, na encomenda, tá? Que tem uma pessoa esperando pela minha produção e eu vou produzir para ela da forma que ela quer. E letra E, centralização das etapas de planejamento. Estou falando aí sobre a questão do taylorismo, tá? Para nós, a alternativa em questão correta é a letra C. A adequação da produção à demanda. É dessa forma, pessoal, que o toyotismo trabalha. Falou em toyotismo, eu vou lembrar que eu agora não produzo mais em larga escala. Quem produz em larga escala é o Fordismo. Eu produzo agora de forma reduzida, tá? Eu vou produzir para quem vai comprar o meu produto, porque eu não posso mais gerar crise como aconteceu lá em 29. O toyotismo, pessoal, é um modelo significativo da terceira revolução industrial. Nós passeamos aqui pelas revoluções industriais, como eu falei para vocês, né, um processo contínuo, a terceira revolução, que continua aí até os dias de hoje. Eu espero que vocês estejam anotando as nossas dicas e que vocês obtenham muito êxito na sua prova que já está se aproximando. E até a próxima! Mais um quadro Revisando, pessoal. O quadro Revisando de hoje vai falar sobre Revolução Industrial. Aquele passeio que nós fizemos na nossa aula, aquele passeio que é algo que vem acontecendo desde o século XVIII, que é algo contínuo. Nós falamos sobre a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, eu vou lembrar que o meu processo aconteceu no século XVIII. País, Inglaterra. Minha fonte de energia era o carvão mineral. Mas eu tive como grande feito, a máquina a vapor. E não só ela, tivemos também o tear mecânico, né? A indústria têxtil, que foi muito forte naquele momento. Segunda Revolução Industrial, eu vou lembrar do século XIX, meados dele, né? Eu vou lembrar de Inglaterra, Estados Unidos, vou lembrar de Japão, que começaram a desenvolver um processo, né, diferente da primeira. Aqui eu vou ter o petróleo como a minha matéria-prima. Eu vou ter o motor a combustão. Eu vou ter aqui o processo de eletricidade. Eu vou lembrar de Fordismo e Taylorismo. Fordismo, produção em massa. Taylorismo, eu vou trabalhar com as técnicas administrativas da minha empresa. Falando em terceira revolução industrial, eu vou trabalhar com o sistema técnico-informacional, globalização, just in time, toyotismo, tempo justo. Agora não posso mais trabalhar como na segunda revolução. Eu trabalho por encomenda. Eu não posso mais ter uma crise. É um processo, pessoal, que vem interligado mutuamente ao processo global. A primeira, a segunda, a terceira são avanços. Se eu falo em revolução, são processos, são acontecimentos e é algo contínuo. Tivemos aí, antes do intervalo, o quadro Revisando, onde a professora Raquel falou de tudo que foi passado na aula anterior. E agora a gente vai para a aula de redação, onde o professor Ismar vai trazer o quadro Dica de Ouro para você. Então, concentração, vamos lá para a nossa aula de redação. Olá, meus amores, mais uma vez, eu, Ismar Cunha, professor de redação, aqui no programa Nota 10 da TCM. Uma equipe maravilhosa
trazendo para vocês, estudantes do Enem 2022, algumas informações importantes, dicas valiosas, conteúdos importantíssimos e, claro, né, fazendo aqui a nossa melhor atuação. Eu trago hoje para vocês um assunto muito discutido, como eu já tinha comentado nas aulas passadas. Geralmente, quando nós, professores de redação, encontramos os nossos alunos, eles sempre têm a mesma pergunta. Professor Erismar, qual o tema que você acha que vai ser da redação? Professor Erismar, qual o tema que o senhor acha que não vai ser cobrado na redação? E a nossa aula de hoje, maravilhosa, vai ser sobre os nossos temas. É claro, eu deixo muito claro para os alunos que essa é uma questão bem complicadinha, porque muitos anos, durante vários Enems, eu estive comentando com os alunos certas propostas temáticas e, ao mesmo tempo, elas não foram cobradas. Em outros momentos, em outros anos, eu estive comentando com os alunos um dia antes da prova do Enem. Eu lembro com perfeição, eu estava com determinados alunos em 2015, trabalhando sobre uma temática importantíssima que é a temática relacionada à mulher, e eu tinha comentado maravilhosamente sobre a questão da violência contra a mulher. Isso no sábado. No domingo, no dia da prova do Enem, eu estava assistindo um programa de TV e nesse programa quem estava participando era a Maria da Penha. E aí eu comecei a comentar nos grupos com os alunos para assistirem o programa falando sobre a questão da violência contra a mulher. E aí não deu outra. Quando passam algumas horas, os alunos escrevendo para mim e o tema da redação era a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Um tema maravilhoso, fortíssimo para ser discutido e bem parecido com o que a gente tinha discutido nas aulas anteriores. Então é muito bom para você que acompanha o programa Nota 10 da equipe TCM, você não pode deixar de participar das aulas, porque aqui nós vamos estar sempre discutindo, interagindo, comentando, trazendo muitas informações importantes. E na aula de hoje, eu, Erismar Cunha, estou trazendo para vocês algumas informações com relação aos temas propostos. Logo de início, eu gostaria de deixar bem claro que essa é a pergunta que a gente mais escuta, mas também é a pergunta mais difícil de se responder, porque eu não sei qual é o tema da prova. Eu não sei porque não fui eu que elaborei, mas eu costumo sempre comentar com os alunos 2 pontos importantes antes da gente começar a discutir os temas. Primeiro ponto, eu sempre comento com os alunos que existem certas temáticas que são possivelmente cobradas. Por exemplo, neste ano, em 2022, eu gostaria muito e aposto bastante que o Enem possa estar cobrando uma temática relacionada, um tema relacionado à temática da redação do Enem sobre a educação. Eu gostaria muito. E se você precisar, você que está em casa, se quiser que eu seja mais específico, eu digo para você, eu adoraria que o tema do Enem, da redação 2022, fosse sobre a temática da educação, principalmente falando sobre o papel do educador em tempos de pandemia, que nós sofremos um pouquinho com relação a esse contexto. Mas é uma sugestão. Uma outra sugestão, eu tenho 3 para vocês. Uma outra sugestão é que é muito provável que o tema do Enem esteja baseado no contexto da temática da violência. E aí você pode me perguntar, mas a violência analisando o quê, professor? Pode estar analisando a violência doméstica, pode estar analisando a violência relacionada ao feminicídio, pode estar relacionada à violência ao contexto da violência contra os animais. Então, a violência é uma temática muito forte e muito presente também nos temas propostos. E por último, eu acredito, não menos ou mais importante,
é bem provável que o Enem também possa cobrar um tema relacionado ao assunto do meio ambiente. Eu costumo dizer para os alunos 4 dicas: a educação, a violência, o meio ambiente e, não menos importante, a questão da tecnologia, que já foi cobrado várias vezes, né? Essa questão já foi cobrada várias vezes em temas do Enem. Mas vamos lá, seja sobre qualquer uma dessas temáticas ou até mesmo uma temática que ninguém espera, né? Aconteceu isso quando houve o tema relacionado à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Todo mundo ficou em pânico quando viu esse tema, ou até mesmo quando aconteceu o tema do Enem passado, onde muitas pessoas acreditavam, discutiam e analisavam sobre a questão da temática, e aí o Enem trouxe o processo do registro civil ligado ao contexto de invisibilidade social, porém muito forte e também muito importante. Mas vamos à nossa aula de hoje com alguns temas. Eu, propriamente dito, gosto muito de estratégias metodológicas e eu trouxe hoje uma estratégia maravilhosa para nós relembrarmos os temas que já foram temas do Enem e também discutirmos possíveis temas. Acompanhe aí na tela, só para a gente relembrar, o tema do Enem, o primeiro Enem de 1998, foi com o tema Viver e Aprender. O tema de 1999 foi um tema muito forte, também muito importante, que foi o tema Cidadania e Participação Social. Olha que tema impecável. Já no ano 2000, que foi um tema também muito importante, foi falado sobre os direitos da criança e do adolescente, como enfrentar este desafio nacional. Em 2021, o desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito. Observe que esse tema de 2001 é um tema que veio com um questionamento direto, uma pergunta. Isso é muito importante. Muitas vezes o tema ele pode vir sim com um questionamento bem direto. Nesta temática do meio ambiente foi se perguntado, né, como conciliar esses interesses em conflito, a questão do desenvolvimento e a questão da preservação ambiental, algo muito forte ligado ao nosso contexto atual, né, o processo de mobilidade urbana, o processo de preservação ambiental, o processo de sustentabilidade, isso é muito importante, foi cobrado em 2001, não esquecendo, você que está em casa acompanhando o programa Nota 10, que o Enem muitas vezes ele pode sim repetir uma temática. Vocês vão ver que essa temática do meio ambiente, ela já foi repetida alguns outros anos propostos. Continuando, em 2002, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. Olha aí, eu gostaria de deixar uma informação importante. É bem provável que o Enem 2022 possa cobrar uma temática baseado nesse tema de 2002. Por quê, professor? Nós não podemos esquecer, como cidadãos, né? Como sociedade, nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo num ano eleitoral, né? Um ano de campanhas, então o processo eleitoral é muito importante. E aí, em 2002, o Enem cobrou o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. E aí você pode estar perguntando em casa, professor, os temas de 1998, 99, 2000, 2020, 2001 e 2002, eles são muito importantes. Mas eu estou percebendo, professor, que aí na tela tem algumas palavrinhas que estão em destaque. O senhor poderia me explicar o porquê? Agora mesmo. É porque eu peguei
algumas palavras em destaque, como, por exemplo, a palavra aprender, a palavra cidadania, a expressão criança e adolescente, a palavra conciliar, a palavra votar. E aí, utilizando estas palavras-chave, eu consegui, vou mostrar para vocês aí, alguns outros temas. Observe aí com a palavra aprender. Eu coloquei um tema, escola no Brasil, com partido ou sem partido? O aprender e suas limitações numa sociedade contemporânea. Olha que coisa importante, gente. A escola com partido e escola sem partido. O aprender sem limitações. Como o aluno escreveria sobre esse tema? Alguém pode dizer assim, vixe, professor, mas esse tema é muito forte. Esse tema é muito pesado. Esse tema jamais seria cobrado. Esse tema isso, esse tema aquilo. Mas lembre-se que eu estou trazendo as temáticas para serem discutidas, analisadas, pesquisadas. Não só é o tema que vai ser cobrado no Enem, mas é um tema que precisa ser discutido, analisado e, acima de tudo, bem fundamentado. Escola no Brasil, com partido ou sem partido? O aprender e suas limitações numa sociedade contemporânea. Lembrando para você que está em casa, que muitas vezes o tema ele pode ser também muito curto, né, com uma ou duas palavrinhas, como ele pode ser também um tema mais prolongado. Observe esse tema de 2022, que eu adoraria que fosse cobrado, usando a palavra-chave cidadania. As mudanças tecnológicas individuais em busca de uma cidadania coletiva. Olhe que coisa maravilhosa! Nós que estamos tão imersos nesse contexto de mudança tecnológica, né? Principalmente as mudanças tecnológicas individuais. Mas é claro, as mudanças individuais, elas fazem parte de uma busca incessante para uma cidadania coletiva. Por isso é preciso pensar bem nessas mudanças tecnológicas. Um outro ponto importante, pegando a expressão criança e adolescente, eu criei um tema relacionado ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou regras que disponibilizam a ausência de limites. Olha que coisa importante. É uma interrogação, tá? Porque eu sei que o ECA é um estatuto maravilhoso. Lá no estatuto tem sim tanto as regras de direitos como também as regras de deveres. E eu questionei se o estatuto é um estatuto de criança e de adolescente ou é um estatuto de regras que disponibilizam a ausência de limites. Lá não fala muito bem disso de ausência não, viu? Lá tem uns limites bem estruturados para as crianças e para os adolescentes. Mas a gente pode questionar, a gente pode analisar, a gente pode buscar verificar a efetividade dessa presença de limites, como a sociedade encara isso, como as crianças e os adolescentes conseguem entender essa questão de direitos e deveres. É importante que a gente discuta sobre todos os pontos. Um outro tema que eu também trouxe para a gente discutir é o tema sobre a palavra conciliar. Eu adoro esse tema porque ele é muito forte no nosso contexto. Como conciliar tecnologia e emprego na modernidade? Precisamos aprender a viver e a conviver. Olhe que isso é muito forte para você que está aí terminando o ensino médio, né? Vai se ingressar na faculdade, vai tirar uma nota muito boa no Enem, depois de ter assistido às aulas do Nota 10, no nosso programa TCM. E aí eu pergunto a você, como conciliar tecnologia e emprego? Hoje nós sabemos que existe um processo bem grandioso de empregabilidade ligada ao processo tecnológico. É muito, muito grandioso mesmo. Existem profissões hoje que literalmente necessitam do envolvimento com a tecnologia. E muitas delas, que nem precisavam desse envolvimento, agora estão precisando. Diga-se de passagem, né, professores que estão em casa
também acompanhando nota 10, também acompanhando a nossa aula. Nós sofremos um pouquinho com o processo de pandemia por conta da questão tecnológica, porque foram muitos os recursos, as ferramentas, e muitos de nós não tínhamos todas essas habilidades. Então, fica aí a interrogação, né? Como conciliar tecnologia e emprego na modernidade? Nós estamos necessitados de aprender a viver e a conviver com essa questão tecnológica. E um outro ponto, que eu também peguei a temática, a palavra-chave votar, que eu adoraria que fosse um tema para o Enem 2022, já que estamos vivendo num ano de eleição. Votar, um ato de direito e dever mediante as necessidades de uma política social igualitária. Se a gente analisar bem, esse tema, ele traz uma informação muito forte ligada ao contexto do nosso direito, do nosso dever, mediante essas necessidades. Nós estamos vivendo um ano político, né, eleitoral, até mesmo porque todos os anos são políticos, mas nós estamos vivendo um ano político de eleição e seria muito importante que nós tivéssemos esse ato de direito e de dever de uma forma bem assegurada, baseado em informações concretas, baseado em um desenvolvimento de consciência, que nós sabemos que isso no Brasil é um pouquinho complicado. Só para vocês terem uma ideia, isso já vem sendo discutido de muitos e muitos tempos. Por exemplo, a redação que eu escrevi, que me deu a oportunidade de ingressar na faculdade, porque eu tirei uma nota muito boa, felizmente, né? A redação que eu escrevi tinha um tema baseado nisso. E era um tema fantástico. Eu vou dizer para você que está em casa, assistindo o programa, qual foi o tema da redação que eu escrevi. O tema dizia assim, veja só, a mobilização de uma sociedade é uma forma de comprometimento para as soluções dos problemas de uma nação. Olha que incrível. Foi o tema que eu escrevi anos atrás, anos-luz, né? Vou repetir. A mobilização de uma sociedade é uma forma de comprometimento para as soluções dos problemas de uma nação. Que tema incrível, maravilhoso. Primeira coisa que eu lembrei para fundamentar a minha redação foi o movimento Caras Pintadas. Lá em 1992, quando aconteceu o movimento de um primeiro impeachment. Então, aqui é mais recente, né? De um impeachment mais bem nosso. Então, é um tema muito forte. E o voto é algo importantíssimo. A conscientização do voto, a questão da utilização do voto. Aí alguém pode dizer assim, professor, mas o senhor acha que vai ser cobrado um tema desse nível no nosso país? Meus amores, eu repito, os temas que eu estou trazendo como propostas não são única e exclusivamente para dizer para você que eu vou adivinhar o tema, porque eu não estou aqui para isso. Eu até conversando com a nossa apresentadora Sara, ela comentou, viu, que tirou uma notaça na redação. Ela falou para mim, foi uma nota de primeiro grupo, de 900 ou mais. Então foi uma notaça. E claro, gente, a discussão dos temas propostos são para que nós tenhamos ideias, para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio, o nosso pensamento lógico, a nossa criticidade, a nossa fundamentação, ampliar o nosso repertório sociocultural. Por exemplo, falar de um assunto como esse ligado à política hoje é complicado, porque as pessoas não conhecem a questão da política. Lembrem-se que eu não estou falando de politicagem, estou falando sobre política. Viver hoje é uma política. Por exemplo, você em casa assistindo o programa Nota 10, eu aqui sentadinho, passando as informações de forma organizada e tal. Isso é política. A organização social
a organização de uma sociedade cumprindo seus deveres e seus direitos. Isso é política. E nós precisamos estudar bem sobre esses temas. Então eu trouxe para vocês aí, nesse primeiro momento da aula, alguns temas importantes. Primeiro, ligado a uma questão educacional, escola no Brasil, com partido ou sem partido. O segundo, ligado a um contexto tecnológico, as mudanças tecnológicas individuais para uma busca de uma cidadania coletiva. O terceiro, baseado numa questão social, a questão do estatuto da criança e do adolescente. Lembrando que nós temos também o estatuto do idoso, que é algo também muito importante, muito já discutido, né, no nosso país. Depois eu trouxe a questão do envolvimento da tecnologia, porém ligado ao processo de empregabilidade, de preferência no nosso mundo moderno. E por último, a questão do voto. A questão nós estamos vivenciando um ano eleitoral e isso é muito importante. Então eu gostaria de deixar bem claro, antes da gente ir para o nosso intervalo, que os temas propostos, eles podem ser temas polêmicos ou não, eles podem ser temas mais curtos ou mais longos, eles podem ser temas específicos ou temas muito generalizados. Por exemplo, eu tenho alunos que dizem, professor, se o tema for generalizado, eu vou ficar completamente perdido. E já tem outros alunos que dizem, professor, se o tema for específico, aí eu não vou me dar bem. Professor, só antes de ir para o intervalo, me diz aí como é um tema assim bem específico. Por exemplo, no ano em que foi cobrado o processo de formação educacional dos surdos no Brasil. Muitos alunos tiveram dificuldade. Por quê? Porque era algo muito específico. Escrever sobre o processo de formação educacional talvez não fosse tão difícil. Mas sobre o processo de formação educacional dos surdos aqui no Brasil é um pouquinho complicado. Então, a gente vai agora para o nosso intervalo e já eu volto com outros temas, outras discussões, porque essa é uma aula maravilhosa. Seria bom que você em casa pudesse também debater com quem está aí juntinho. A gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já. Fica aí, não sai daí que o programa Nota 10 TCM volta com mais temas e mais informações. Até daqui a pouco. A gente volta já. De volta, meus amores, depois do nosso intervalo, trazendo mais informações e muito aprendizado para você que acompanha o programa Nota 10 aqui da TCM, com uma equipe maravilhosa. Um beijo bem grande para todos os professores que estão e estarão por aqui nos acompanhando e trazendo muitas informações. No bloco anterior, como eu tinha dito para vocês, os temas, né? As propostas temáticas pelo Enem são de maneiras muito diversas. Claro, né? Já tiveram temas aí de forma bem peculiar, de forma bem complicada, outros de formas mais simples. Isso depende também muito do nosso conhecimento. E aí eu trouxe algumas informações, eu usei uma estratégia de mostrar o tema proposto, pegar uma palavrinha-chave, criar um outro tema proposto, para a gente discutir, ampliar o nosso conhecimento, trazer novas informações e, claro, quem sabe, né? Um desses temas ou uma dessas propostas temáticas possam estar sendo cobradas na prova do nosso Enem. Olha aí, para você que está em casa, eu vou mostrar novamente aqui o tema do Enem de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Olha o tema de 2003, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Vocês lembram que no bloco anterior eu comentava com vocês que o Enem pode muito bem cobrar uma mesma temática? Observe que essa temática de 2003, que é sobre a violência, ela também foi cobrada lá em 2015, também sobre a persistência da violência, porém com algumas especificidades, né? Lá foi mais específico a questão da violência contra a mulher.
E aí, em 2003, ele traz a violência na sociedade brasileira, de uma forma mais abrangente. Como mudar as regras desse jogo, né? Em 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Observe que essa temática também é muito forte, muito importante, principalmente ligada à questão do que nós estamos vivenciando atualmente, com relação à questão da imprensa, com relação à questão da informação. Muitas vezes a informação ela vem sem o processo de formação, então é muito importante a gente discutir sobre essa temática. Em 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. Observe que esse tema de 2005 ele foi bem específico, falando principalmente do trabalho, mas a questão do trabalho infantil, porque a questão da temática sobre o trabalho também vai ser cobrada novamente no Enem, lá em 2010, se não me falha a memória, quando o Enem cobrou a questão da dignidade do trabalho. Porém, aí em 2005, ele traz uma temática bem específica, né? O trabalho infantil na sociedade brasileira. Em 2006, o poder de transformação da leitura. Os professores piram, né, com esse tema, principalmente os professores de português e de redação e de literatura, porque é um tema muito forte. O hábito de ler, a questão da leitura tem sido um alvo muito atingido, né, e muito buscado por todos nós professores. Eu comecei uma das aulas aí anteriores dizendo para vocês que antes de fazer você escrever bem, eu preciso fazer você pensar bem. E para pensar bem, um dos grandes fatores para que você possa pensar bem, um dos grandes apoios que você pode ter é a leitura. Através da leitura você conhece, você desenvolve ideias, você fundamenta o seu argumento, você amplia o seu vocabulário, você melhora até mesmo a escrita ortográfica através da leitura. E isso é muito, muito importante. Então, em 2006, o tema que foi cobrado, o poder de transformação da leitura, trouxe uma informação fortíssima. Porém, eu vou abrir agora as aspas do tamanho do meu amor por vocês e vou dizer que o tema que eu mais adoro, o tema que eu mais me identifico, o tema que eu achei mais bem elaborado de todos os Enems de 1998 até agora 2021 é o tema de 2007, porque ele abrange praticamente todos os outros temas. O desafio de se conviver com as diferenças. Tá aí na tela e eu amo esse tema, porque ele traz uma palavrinha muito, muito forte, que é a palavra diferenças. Essa palavra mexe muito comigo, é uma palavra que pode ser alicerçada em inúmeros conteúdos, em diversos contextos, em várias temáticas propostas. Foi uma prova muito bem elaborada, eu lembro com perfeição. Se não me falhe, tinham 4 textos motivadores. Um deles era a música do Traje a Rigor, que dizia: somos iguais, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Esse trecho me chama muito a atenção. Então é importantíssimo que a gente possa discutir sobre o desafio. E hoje, em 2022, com tanta modernidade, com tanto desenvolvimento, com tanta informação, com tanta tecnologia, eu vou abrir aspas maior aqui para dizer, ainda é necessário nós aprendermos a conviver com as diferenças. E esse desafio que foi colocado na prova lá em 2007, ainda é um desafio que está muito presente agora na nossa sociedade em 2022. Então, é um tema que eu acho importantíssimo, mexe bastante comigo. E a palavra-chave que eu peguei de cada tema foi a seguinte. Primeiro tema, eu peguei a palavra sociedade. No tema de 2004, eu peguei a palavra liberdade. No tema de 2005, eu peguei a palavra infantil.
E no tema de 2006 eu peguei a palavra leitura. E no tema de 2007 eu peguei a palavra diferenças. E aí eu gostaria de deixar claro para você que está em casa que é uma estratégia. Isso não é uma regra, lógico, né? Foi uma estratégia que o professor Erismar criou para discutir alguns outros temas. Eu peguei uma palavra-chave do tema que já foi o tema do Enem e criei um tema proposto, pesquisei um tema proposto para a gente discutir. Levando em consideração que eu já falei aqui, vou falar de novo. Existe sim possibilidades do tema vir baseado numa palavra-chave. Por exemplo, eu acabei de citar o 2003. A palavra-chave aí, uma das palavras importantes, é a violência. A violência na sociedade. Como mudar as regras desse jogo? Que em 2015, essa palavra-chave voltou a aparecer no tema, quando se falava da violência contra a mulher, que pode muito bem voltar agora novamente no tema. Já pensou se o tema de 2022 fosse com a palavra violência relacionada aos maus tratos aos animais? Isso é muito importante. Por isso eu peguei a estratégia, né, de escolher uma palavrinha e criar novos temas. Olha aí para a tela, por favor, os temas que foram criados. Olha o tema que eu criei com a palavra sociedade. Olha aí na tela. A criminalidade e as consequências de uma sociedade desigual. Que coisa incrível! Dava para você falar das causas e das consequências da desigualdade social que existe no nosso país. Dava para você escrever muito bem, falando sobre o processo de igualdade, o processo de equidade e o processo de desigualdade. E, acima de tudo, o processo de realidade, né? O processo que nós vivemos hoje. Observe a palavra liberdade. Eu coloquei um trecho, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Acho que todo mundo deve conhecer esse trecho da canção. E o tema ficou: qual a verdadeira diferença entre liberdade e libertinagem mediante a expressão pessoal na mídia? Olhe, você que está em casa, assistindo o programa Nota 10, falando sobre temas propostos e que com certeza passa a maior parte do tempo ligado, vidrado aí no seu celular, no seu computador. Veja que tema importantíssimo. Olha aí, vou repetir para você. Qual a verdadeira diferença entre a liberdade e a libertinagem mediante a expressão pessoal na mídia? Olha que coisa forte, gente. Primeiro, porque você tem a diferença entre liberdade e libertinagem. Segundo, você tem o processo de expressão pessoal, a liberdade de expressão. E terceiro, você tem isso associado à questão midiática. Muita gente pergunta assim: professor, pode acontecer de vir assim mais de um núcleo central no tema? Pode sim. Aí nesse tema que eu propus para você tem 3 núcleos. Tem 3, mas pode vir com certeza só com um ou mais de um núcleo importante para ser discutido. Olhe quando eu peguei a palavra infantil, consumismo infantil, uma realidade que não tem limites. Essa é muito forte, viu? O consumismo brasileiro já é exacerbado e o consumismo hoje infantil, ele também está de forma bem exagerada e bem complicado de ser combatido. O consumismo é uma palavra muito forte para a prova do Enem. Principalmente porque o consumismo ele pode muito bem estar ligado ao contexto de sustentabilidade. O consumismo pode estar muito bem ligado ao contexto da educação financeira. O consumismo pode muito bem estar ligado à questão da própria desigualdade social. Então é muito importante que você que está em casa estude direitinho sobre essa temática, que é uma temática muito forte. Olha aí o tema que eu criei com relação à palavra leitura. Eu amo esse tema, pessoal.
acho a televisão muito educativa. Quando alguém liga a TV na sala, eu vou para o quarto ler um livro. A leitura e releita de uma tecnologia que transforma o ser na contemporaneidade. Se você prestar atenção, a leitura e a releitura têm nos transformado muito nessa modernidade. Por exemplo, tem pessoas que fazem apenas um processo de leitura, mas tem pessoas que precisam reler esse processo, analisar de outras formas, rever de outros ângulos, ter uma outra visão de mundo sobre a leitura. Eu adoro quando os alunos estão lendo e eles têm uma visão bem diferente do autor e que também é bem diferente da minha visão. E aí a discussão começa, o entendimento é muito forte e a gente vai ampliando o nosso conhecimento. E olhe o tema que eu trouxe para vocês sobre a palavra diferenças. Já falei que o tema era muito forte em 2007. E olha esse tema que eu criei para vocês. Aborto. As diferenças entre aceitar e concordar. Sinônimos de compreensão e repreensão, respectivamente. Olha, eu vou ser sincero, para você que está em casa, se você fosse escrever na prova do Enem 2022 sobre um tema onde o eixo temático é o aborto, eu vou ser sincero, eu ia querer muito ler a sua redação. Por quê? Porque é um tema muito forte, é um tema que todo mundo consegue discutir, é um tema que todo mundo analisa por N possibilidades, porém, é um tema bem complicadinho. É um tema que pede muito as estratégias argumentativas de prós e contra. É um tema muito polêmico. É um tema que dá para você usar estratégias argumentativas fortíssimas, como, por exemplo, comparações. Porque esse processo do aborto no Brasil é visto de uma forma, mas em outros lugares é visto de outra. Dava para você usar a estratégia argumentativa de exemplificações. No Brasil mesmo, nós tivemos agora recentemente vários exemplos que poderiam ser utilizados como estratégias de fundamentação no desenvolvimento sobre o aborto. E claro, né, pessoal, não esqueçam as duas palavrinhas que tem aí. Aceitar e concordar, que são sinônimos de compreensão e repreensão, respectivamente. É preciso que a gente analise bem esse contexto. Mas eu quero que você que está em casa fique preso só em uma colocação. O aborto. Quais são as diferenças, hein? Em você aceitar e você concordar. Em você discordar. Em você ir contra. Porque entre aceitar e concordar é um pouquinho, parece ser a mesma palavra, mas não é muito não, viu? Você aceita, mas muitas vezes você não concorda. Ou muitas vezes você concorda, mas você não aceita. Eu estou trazendo esse questionamento aí para você em casa ficar discutindo, refletindo, analisando, porque felizmente ou infelizmente tem pessoas que não conseguem diferenciar uma coisa da outra não. Mas muitas vezes, em determinados contextos, a gente aceita certas situações, mesmo que a gente não concorde. E há uma diferença bem tênue, mas ao mesmo tempo bem forte, né? Simples, mas muito tempo eficaz sobre uma palavra e outra. Assim como há uma diferença entre compreensão e repreensão. Então, esses temas são importantíssimos. Vou seguir. Olha aí esse tema de 2008. Pessoal, mais uma vez, o meio ambiente vem sendo discutido na prova do Enem. Já mostrei aqui alguns temas anteriores. E olhe o tamanho desse tema. Pessoal que está em casa assistindo o programa Nota 10, olha o tema de 2008. Como preservar a floresta amazônica? Suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar ou aumentar a fiscalização
e aplicar multas a quem desmatar. Observe que tem aí inúmeros núcleos. É um tema bem extenso, não é? Um tema, tá quase um parágrafo de introdução. É um tema muito extenso, mas é um tema que traz uma temática muito importante, que é a temática da preservação, principalmente da floresta amazônica. E nós podemos discutir também sobre a questão do meio ambiente, onde eu já disse que alguns outros anos o Enem também pôde cobrar essa mesma temática, certo? Olhe em 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Vou abrir um parêntese aqui bem importante para falar para você. Presta atenção aqui, você que está em casa, um parêntese importante sobre essa questão de 2009. No ano de 2009, o Enem não tinha cobrado esse tema na prova. O tema era outro, falava sobre a questão da valorização do idoso, né? A questão dos cuidados com o idoso no Brasil. E alguns dias antes da prova, a prova foi vazada. Ela foi, né, capturada lá por um povinho. E aí vazou o tema da prova. De imediato eles tiveram que refazer a prova de redação. E só para mostrar, assim, passar na cara do povo que era bom que as pessoas tivessem ética nesse sentido, o Enem trouxe o indivíduo frente à ética nacional. Foi um tema bem de imediato, escolhido bem depois, porque a prova tinha sido vazada e o tema falava sobre a questão da valorização do idoso. E aí eles mudaram o tema e falaram sobre a questão do indivíduo frente à ética nacional em 2009. E aí em 2010, como eu já falei para vocês, o trabalho na construção da dignidade humana, novamente aí o trabalho, né? Eu comentei que essa temática já foi cobrada aqui, se bem que lá nos anos anteriores foi cobrado sobre a questão do trabalho infantil, e aqui ele está ligado muito mais ao trabalho na construção da dignidade de uma forma mais generalizada. Em 2011, Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Aí eu peguei as palavrinhas, preservar, ética, humana, limites e Brasil, e criei os temas para vocês. Vamos aqui analisar os nossos últimos temas. Sociedade alienada e hipócrita. Quando iremos acreditar no ato de preservar a intimidade individual na mídia? Olhe que coisa forte, né? A gente poderia até citar alguns exemplos de pessoas que tiveram sua vida íntima exposta na internet, a mídia com divulgação de fotos e tudo mais. Aconteceu isso com a Carolina Dickmann, né? Que foi muito repercutido no Brasil inteiro. Com a palavra ética, eu coloquei ética e tolerância religiosa. Que tal fazer do respeito à sua verdadeira religião? Que maravilha de tema, né? Seria maravilhoso. Primeiro, seria maravilhoso se nós tivéssemos conhecimento das outras doutrinas religiosas. Nós tivéssemos esse conhecimento, nós não seríamos tão preconceituosos, porque nos falta entendimento, e se falta entendimento, falta respeito. Se falta conhecimento, falta respeito. Muitas vezes a gente não conhece outras doutrinas e aí a gente acaba cometendo a questão da intolerância religiosa e principalmente a falta de respeito a certas doutrinas que, por algum motivo, a gente não conhece, né? E nem procura conhecer. Um outro tema muito importante, pegando a questão da palavra humana, esse tema retrata também a questão do meio ambiente. Eu citei aqui o caso de Mariana, fatalidade ou negligência humana, a maior tragédia ambiental do Brasil. Veja que, mais uma vez, a temática do meio ambiente está presente, muito forte. Depois disso, aconteceu também em Brumadinho, vem acontecendo em muitos outros lugares, aconteceu e vem acontecendo uma questão muito, muito trágica, que é a questão do meio ambiente, que nós não cuidamos, né? Nós
sempre estamos dispostos a dizer que a culpa é do meio ambiente, que o meio ambiente está se vingando, né? A natureza se vinga do ser humano, mas ela apenas demonstra as consequências das nossas atitudes. Somos nós os responsáveis por uma melhor questão ambiental. Enquanto nós não tivermos consciência disso, vai ficar complicado a gente ter um meio ambiente mais adequado. Por último, os limites e as prudências na liberdade de expressão nas redes sociais do mundo moderno. Nós já até comentamos, né, o quanto é difícil, os limites e as prudências quando as pessoas expõem nas redes sociais tudo aquilo que elas desejam, ou tudo aquilo que elas acreditam, ou tudo aquilo que elas querem e gostam. É como a máxima, né? Acreditam que a internet ainda é uma terra de Zé Ninguém, mas infelizmente ou felizmente não é bem por aí, certo? E por último, a mobilização social do Brasil é uma forma de comprometimento para as soluções dos problemas sobre a corrupção nacional. Esse tema eu trouxe baseado no tema que eu escrevi, a minha redação, lembram? Já falei para vocês algumas aulinhas anteriores. Então é muito importante a gente entender que no Brasil, se as pessoas se movimentassem, com certeza elas se uniriam e com certeza elas resolveriam os problemas de toda a nação. Fica aí as dicas para vocês dos nossos temas propostos. Um cheiro bem grande. Nos encontraremos nas próximas aulas com muito mais informação e muito mais aprendizado. TCM, Programa Nota 10. Um abraço forte e até a próxima. Valeu! E aí, meus amores, você que está acompanhando aí o programa Nota 10 da TCM, eu, Erismar Cunha, professor de redação, trago mais uma dica para você e essa é muito importante, hein? Muitos alunos, quando encontram o professor, perguntam assim: professor, é obrigado colocar um título? Professor, e se eu colocar um título, eu tenho que colocar em que parte da folha? Professor, eu não coloquei o meu título. Resumindo, pessoal, não é obrigatório colocar um título na redação do Enem. Não é obrigatório. Porém, todavia, entretanto, se você colocar um título, não vai estar errado. Agora tem que ter bastante cuidado. Lembro com perfeição de uma redação que eu li que tirou 1000 pontos no Enem, que o aluno colocou um título e ficou fantástico. Se não me engano, era sobre a questão da intolerância religiosa. E ele colocou o título A Locomotiva de Marx. E aí eu fiquei, nossa, que coisa incrível. Porque todo o contexto de desenvolvimento foi baseado no processo das ideias do Karl Marx. Então ele usou esse título. Mas é obrigatório colocar o título, professor? Não. É necessário? Talvez. Mas não é obrigatório. E se eu colocar, coloca-se na primeira linha, centralizado e de preferência com 2 ou 3 palavrinhas. O título, ele não tem grandiosa importância, mas quando ele é bem utilizado e está bem coerente ao texto que foi proposto, ele pode trazer benefícios. Só um cuidado, hein? A dica, às vezes quando ele não é bem feito, ele também pode trazer prejuízos. Então se você disser, e aí professor? Eu vou dizer, não coloque não. É melhor não arriscar, mas saiba que o título não é obrigatório, mas se colocar, saiba colocar e faça isso com precisão. Beijo, até a próxima. Terminou a nossa aula, ficamos por aqui com o nosso programa Nota 10, o programa que te auxilia, que faz você ficar firme e forte nos estudos para a gente chegar nessa prova do Enem. Com tudo, né? Aprovadíssimos, por favor, né? Precisamos estar com o nosso nome lá na lista do Enem. E a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta, ok? Com muito mais semana que vem. Toda segunda e sexta, às 7h15 da noite e todo sábado, às 4 da tarde. Eu e você e eu e o nosso time de professores maravilhosos da cidade de Mossoró. Beijo e até lá!